coisa que costuma vir à nossa cabeça quando falamos a palavra igreja costuma ser a instituição, o nome, a placa. Mas na verdade, quando Cristo se refere à sua igreja, Ele não está falando do templo. Ele não está falando da instituição, da associação com o nome XYZ. Quando Cristo se refere à sua igreja, Ele está se referindo a você, aos seus irmãos, a mim, a todos aqueles que creem no seu nome, a todos aqueles que o invocam, a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que precisam dele e reconhecem que precisam dele. É claro que nossos sofismas, nossas manias de pensar a palavra igreja não vêm do nada, elas têm uma razão. Quando falamos, vamos à igreja, pensamos no templo, pensamos no local físico, natural. Quando falamos, você viu o que aconteceu na igreja? Ou o que está passando atualmente na igreja? Pensamos na instituição, na placa, aqui no nosso caso, no aprisco. Mas precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A palavra igreja tem que ser na nossa mente a mesma e o mesmo significado que é na mente de Cristo, amém? Lembra que falamos algumas semanas atrás? Aqueles que não puderam ver, eu creio que se já não está no YouTube, já deve estar por esses dias, sobre transformação pela renovação da nossa mente, aquela palavra de Romanos 12. Na verdade já está no YouTube o vídeo. Se você não se lembra, não estava aqui naquele culto, entra lá no nosso canal no YouTube, é facinho de achar. www.youtube.com/Igreja Aprisco, tudo junto. Entra lá, é a pregação do dia 30 de agosto, a pastora Vanessa está me lembrando aqui. Renovação da nossa mente, ser transformados pela renovação da nossa mente. Naquela palavra eu me recordo muito bem que uma das coisas que nós aprendemos aqui é que é fundamental, aprendermos a ter a mente de Cristo, a pensar nas situações como Cristo pensa. O que Cristo diria disso? O que o Senhor Jesus faria nessa situação? Essa pergunta tem que ser feita cada dia, cada minuto, cada situação da nossa vida. E quando nos referimos à igreja, e hoje é disso que eu estou falando, nós estamos falando hoje da igreja de Cristo. Ele não pensa aqui no templo, afinal de contas esse templo pode ruir, pode ser vendido, pode, acontecer tanta coisa. Ele está sujeito a todo tipo de problemas. Ele não pensa na instituição, aquela que é firmada em cartório e registrada lá, porque essas instituições entram, começam, passam, mudam, saem, não são absolutas, mas quando Cristo fala da sua igreja, Ele está falando de mim, de você, de cada um dos nossos irmãos, de todos aqueles que creram no seu nome. Existe um erro quando nós pensamos e falamos, a igreja de Cristo, aqueles irmãos que são da outra igreja, da igreja XYZ. Não existe outra igreja, só existe uma igreja indivisível que crê no Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta simples. É possível duas pessoas pertencerem à mesma instituição? É possível, por exemplo, dois irmãos pertencerem aqui como membros do aprisco, como igreja evangélica, e os dois, um ser da igreja de Cristo e outro não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a diferença não é o nome do local. A diferença é se eu, de fato, faço parte daquilo que Jesus quer para a minha vida. A diferença está se eu realmente estou ouvindo o Evangelho, e esse Evangelho está tendo valor na minha vida. Se eu estou procurando seguir essas orientações, e se ele de fato está melhorando a minha vida, porque para seguir um Evangelho no qual nós simplesmente afundamos e cada dia somos pessoas piores, tem alguma coisa errada, não pode ser Evangelho. Jesus hoje quer falar sobre a sua igreja, amém? Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Não tem como falarmos de igreja sem tocarmos nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 12, também no versículo 12. Eu vou estar utilizando aqui a nova versão internacional.
Acompanhe aí na versão que você tiver da Bíblia. Primeiro, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13: Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, com E maiúsculo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, com E maiúsculo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Versículo 20, assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Uma coisa que eu falava muito, antes de ter coragem de entrar numa igreja um dia, eu era muito convidado para ir a uma igreja. E obviamente eu tinha todos os meus preconceitos, assim como talvez você tenha tido algum dia, alguma época da sua vida. O preconceito de que lá vão te extorquir financeiramente, vão arrancar dinheiro de você, que vão te ludibriar, que vão fazer uma lavagem cerebral, que você vai ser uma pessoa bitolada, coisas assim. Eu tinha todos esses preconceitos e mais alguns. E a resposta que eu sempre dava, cada vez que alguém me dizia, vamos à igreja comigo? Eu dizia, eu não preciso da igreja para buscar a Deus. Talvez você já tenha dito isso algum dia. Eu não preciso ir à igreja para buscar a Deus. Eu falo com Deus do meu jeito. Eu busco a Deus no meu quarto, eu busco a Deus da minha forma, no meu trabalho, eu dobro o meu joelho e falo com Ele. Eu não preciso de igreja para buscar a Deus. Você já ouviu algo parecido assim? Você já ouviu isso em alguma vez da sua vida? Nem que tenha saído da sua própria boca, você já ouviu isso? A gente sempre ouve isso. Por um lado, não é uma mentira completa. Realmente, para você buscar a Deus, você pode fazê-lo em qualquer lugar. Você pode fazer no seu quarto, você pode fazer no seu escritório, na rua, dirigindo, correndo, andando, passeando com o cachorro. Você pode buscar a Deus em qualquer local, de qualquer forma. Então, o porquê da igreja? A igreja, segundo a palavra de Deus, ela é instituída como o corpo de Jesus Cristo na terra. O corpo de Jesus Cristo para fazer coisas, o qual o próprio Senhor Jesus, uma vez que subiu aos céus, uma vez que foi elevado à glória de Deus, uma vez que está lá sentado à destra, à direita do Senhor, Ele precisava enviar até nós um motor, uma força motora, e Ele nos enviou, o Espírito Santo de Deus. É aquele que é a força motriz, na verdade, de todas as ações de Deus na terra. Mas para que esse Espírito Santo possa se manifestar, ele não pode simplesmente chegar como uma névoa e fazer as coisas acontecer. Ele precisa de pessoas no mundo físico. Ele precisa de um corpo no mundo físico. As coisas espirituais são muito mais poderosas do que as coisas no mundo físico. Eu sempre costumo dizer que antes de qualquer coisa acontecer no mundo físico, primeiro ela tem que ser criada no mundo espiritual. E não sou eu que digo apenas, a Bíblia me traz essa revelação. Mas para que no mundo físico as coisas aconteçam, é necessário um corpo físico. E quem é o corpo de Jesus Cristo vivo na terra? Eu e você. Amém? Você sabia disso? Diga isso aí com quem está perto de você. Você sabia que você é o corpo físico de Jesus Cristo? Para que através de você Ele possa atuar nessa terra? Amém? É simples assim. Nós somos o corpo de Cristo. E não somos um corpo apenas por ser. Nós temos funções, amém? Segundo a palavra de Deus, alguns são mão, outros são olho, outros ouvidos, outros boca, pés, joelhos, e assim vai.
Quando o apóstolo Paulo está explicando isso para nós, ele está tentando nos dizer o seguinte: não adianta. Uma igreja de verdade, de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, quando reunida num lugar, quando juntamente com os seus irmãos, para que ela seja efetiva, não adianta ter um monte de mão e nenhum pé. Não adianta ter um monte de olho e nenhum ouvido. Precisamos das nossas diferenças. Paulo diz aqui, olha, nós somos um só nele. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Você já parou para reparar na nossa situação aqui? Nós temos desde acho que o Miguel é o mais novinho. É o mais novo? O Miguel é o mais novo e, sem ser indelicado, não tem ideia de quem é o mais velho mesmo. Nós temos aqui desde um bebezinho a, sei lá, pessoas com algumas décadas aí. Nós temos desde pessoas altas como eu, com o meu 1,60, até, sei lá, um Fábio da vida aqui. Quanto você tem, Fábio? 1,93, Jesus poderoso. Jesus, é muita altura. Nós temos pessoas de cidades diferentes, que nasceram em lugares, até em países diferentes. Nós temos pessoas que tiveram educações completamente diversas aqui, sentadas aí, ó, um ao lado do outro. De gêneros, de grau de instrução, de personalidade, de tudo, de carreira diferente. Nós temos pessoas completamente diferentes. Eu não sou igual a nenhum de vocês e graças a Deus por isso que nenhum de vocês é igual a ninguém. Somos únicos e exclusivos. E se não entendermos isso, jamais vamos entender o conceito de igreja. Jamais vamos entender o conceito do que Deus tem. Que cada um de vocês tem um talento e um dom único. Aonde Deus quer usar de uma maneira especial. Não aqui só na Aldeia da Serra, mas aonde te enviar. E que um sozinho também não resolve tudo. É muito comum, às vezes, também, nós, na condição de pastores, nós sermos cobrados. Os pastores aqui sabem do que eu estou dizendo. É muito comum nós sermos cobrados. Pastor, por que não faz isso? Pastor, por que não faz aquilo? Pastor, por que isso ainda não aconteceu? A resposta muito simples é porque eu sou apenas um membro desse corpo. Por mais que tenha título, que tenha o cargo, por mais que esteja na condição de, às vezes, coordenar as tarefas, nós temos, cada um de nós, eu, pastora Vanessa, pastor Jário, pastor Marício, pastora Vilma, nós somos apenas um membro. Cada um de nós somos um membro desse corpo. Não somos dois, não somos três. Às vezes fazemos função de 2, 3, 4, 5 membros, mas somos apenas um. Quando cada um de nós entende o seu potencial, entende o seu lugar no corpo, o corpo funciona. Tudo acontece. Tudo acontece. E por que eu estou dizendo tudo isso? É justamente por aquilo que Deus tem na sua vida. A pastora Vanessa, também usada pelo Espírito Santo, sem saber, a Ana também sem saber do que eu ia pregar hoje, eles disseram algo interessante. Muitas vezes nossos pedidos, nossas petições, nossos desejos individuais não acontecem, porque não estamos olhando para os que estão ao nosso redor. Muitas vezes Deus não libera coisas em nossas vidas, porque estamos presos olhando apenas na nossa necessidade. Quando, se fizéssemos o nosso papel no corpo, automaticamente tudo seria liberado sobre todos. Jesus considera, e ele também compara, através da vida do apóstolo Paulo, a sua igreja a um exército. Ele diz que como um exército bem organizado, ela avança para o alvo. Ora, num exército, segundo a palavra de Deus, o nosso único general, comandante supremo desse exército, é Jesus, o Filho do Deus vivo. Abaixo dele, ele pode até colocar alguns comandantes aqui nessa terra, mas um comandante sozinho, mesmo que ele tenha uma bela de uma arma nas suas mãos, mesmo que ele tenha o botão de um míssil nuclear do seu poder, ele ainda depende de todo o corpo do exército, dos soldados, da marinha, da aeronáutica, dos fuzileiros. Ele depende. E é isso que Jesus está nos dizendo nessa manhã. Para que nós sejamos completos, para que muitas coisas aconteçam em nossas vidas, nós temos que atuar em unidade como o corpo de Cristo. Cada um executando seu papel. O olho olhando, o ouvido ouvindo, a boca falando e assim por diante. Muitas vezes cobramos do nosso irmão. Ô irmão, você não tem boca não? Sabe aquele irmão que você reclama? Nós reclamamos às vezes. Ô irmão, você não tem boca para nada, né? Você não fala. Quando for assim, irmão, nem abre a boca, só escreve num papel e mostra. Eu sou o olho. Cada um no seu lugar.
Por isso tantas pessoas feridas no Evangelho. Por isso tantas pessoas machucadas dentro do Evangelho, dentro da igreja de Jesus Cristo. Pessoas que se veem fazendo coisas que não tem nada a ver com ela. Da qual Deus não lhe deu dom, da qual Deus não lhe capacitou. Pessoas que às vezes por boa vontade, vendo que ninguém está fazendo isso, eu vou me oferecer e vou fazer. É muito bom no começo, e eu sempre digo isso, Paulo fala, o bom obreiro é aprovado para toda boa obra. Ou seja, sabe fazer de tudo um pouco. É muito bom que em toda fase inicial do nosso caminhar com Cristo, nós nos empenhamos em fazer de tudo. Para aprender a fazer um pouco de tudo e para dizer, olha, numa emergência eu estou apto a qualquer coisa. Porém, é fundamental que nós encontremos o nosso lugar. É fundamental em Cristo, em Deus, que nós possamos fazer coisas por Ele. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios ainda, vai uma página para frente, no capítulo 14, ou 2 páginas no máximo, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês, um tem um salmo, outro uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Mas tudo seja feito para edificação da igreja. E quando eu falo igreja, esqueça a placa, esqueça a instituição, esqueça o prédio. Eu estou dizendo o corpo de Jesus Cristo na terra. Cada um de nós tem um talento, um dom, um salmo, uma profecia, uma palavra, uma interpretação, uma pregação. O que eu faço aqui hoje sobre esse púlpito não é melhor do que o que você faz sentado nessa cadeira. Precisamos acabar com essa mentira de que os líderes são superstars, ou popstars, né, hoje em dia. Temos que acabar com essa mentira de que o líder ele deve ser idolatrado. Não, ele é mais um membro do corpo de Cristo, assim como você. O meu papel hoje, agora, aqui, nessa manhã, às 10h15, perdão, 11h15 da manhã, estou perdido no horário já. O meu papel hoje, exatamente agora, neste horário, é pegar essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e trazer para vocês. Ponto. Você fez muito bem, pastor. Segundo o próprio Jesus Cristo, não fiz mais do que a minha obrigação. Não devo me gabar por isso. Não devo me glorificar por isso. Não devo procurar honras porque eu estou pregando e o outro não. O outro está lá, talvez, não sei, parado, cuidando do infantil, cuidando das crianças, preparando o lanchinho das crianças. Aquele que prepara o lanchinho das crianças não é inferior a nada ao pastor que está no púlpito pregando. Cada um tem a sua função. Não, pastor, não é bem assim. O teu papel é de destaque. Destaque nada. Quer ver um exemplo? Para que serve o teu dedinho do pé? Alguém já se perguntou? Para que serve? Para encontrar quinas quando não tem luz. Sim ou não? Sim. Ele é especialista em encontrar quinas quando não tem energia. Quando isso acontece? Dói, não dói? Dói muito. Mas é um dedinho do pé, é insignificante, está lá para nada. Não, ele está lá para dar equilíbrio ao teu corpo. Você pode não perceber. Tomara que você nunca o perca para precisar perceber isso, mas ele está lá para dar equilíbrio ao teu corpo e achar algumas quinas de vez em quando. Mas ele faz parte do teu corpo. E ele é importante. Quando ele se machuca, todo o corpo dói. Uma pequena unha. Arranca uma pequena unha. Uma unha descartável. A unha cresce de novo. Cabelo. Arranca. Perde. Quem aqui já passou por um processo sabe como é difícil. Você perde um cabelo, às vezes, através de um tratamento de uma quimioterapia. É só um cabelo, cresce de novo. É fácil para você que não passa por isso. Quem perde, sabe como aquilo machuca. Machuca toda a autoestima. Tudo isso. Por mais que nós pensamos, isso não tem valor, tem, e tem muito. Cada membro do corpo vale muito, cada um tem a sua função específica. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando justamente isso. Tudo que for feito, faça para a edificação do corpo. Mas aonde que entra a minha vida nisso? Olha lá no livro de Atos, volta um pouquinho, Atos capítulo 12. Olha o que é a verdadeira igreja. Atos capítulo 12,
Versículo 1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada, Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, os pães asmos. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então Pedro ficou detido na prisão, mas, o que está escrito aí na Bíblia? A igreja fazia contínua oração. Em algumas traduções, como a minha, orava intensamente a Deus por ele. Pastor, eu não preciso ir à igreja para buscar a Deus. Não preciso fazer parte de uma igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Mas você precisa que a igreja ore por você. Eu preciso que a igreja ore por mim. Eu preciso. Nós dependemos das orações uns dos outros. Volto a dizer, você não precisa de ninguém para buscar a Deus. Mas para que você seja fortalecido, é necessário um grupo de irmãos. É necessário um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Com visões diferentes, com conceitos diferentes, idades diferentes, nacionalidades diferentes, mas com o mesmo objetivo: glorificar a Deus e fazer com que nossas vidas se tornem melhores a cada dia nessa vida. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você pensa que não, mas esse simples ato que fizeram aqui de parar um segundo no culto e orar em favor do pastor Ricardo e dos outros missionários que estão no campo, parece tão simples. Talvez você nem entenda e fale, não, foi só uma oração, só uma reza, uma prece. Não, eu tenho certeza que Deus escutou essa oração, porque diz que quando nós oramos uns pelos outros, Deus vê automaticamente e fala, opa, isso não é uma oração individualista. Isso não é uma oração egoísta. Não está me pedindo nada simplesmente para satisfazer uma vontade própria. Não, está clamando por um outro irmão. Você acha que Deus não vai responder uma coisa dessa? Você acha mesmo que Deus vai se tardar em responder uma oração sincera quando nós deixamos de lado todo o nosso problema e nos preocupamos com alguém que está tão distante? Deus guarda e toma conta a cada instante. Gente, isso aqui é mundo espiritual. Eu sei que parece ilógico, parece irreal, parece que não tem cabimento, mas o mundo espiritual dita as regras do mundo físico. Eu não tenho dúvida alguma que Deus está entrando com providência agora lá na vida deles. Eu não tenho dúvidas. Porque você e eu oramos com o nosso coração sincero. Diz aqui que Pedro estava para ser assassinado, para ser julgado sumariamente e também passado ao fio da espada, como eles falam, logo após a Páscoa, já estava chegando o dia. E a igreja orava continuamente, incessantemente em favor da vida dele. Pastor, olha, eu tenho algumas causas aqui que eu gostaria que a igreja orasse. Ótimo, procure os seus irmãos. Tenha liberdade com alguns a ponto de poder falar, ore por esse motivo. Ore por esse motivo. Os pastores oram por vocês, oram constantemente, vocês não têm ideia. O pessoal acha que é brincadeira, mas é sério. Alguns de nós têm o hábito até de fazer a lista dos nomes para não esquecer de ninguém. Nós fazemos, nós oramos. Aquilo que chega às vezes aos nossos ouvidos, mesmo sem que você nos diga, muitas vezes chega aos nossos ouvidos e nós já começamos a orar. Mas não é só o pastor, ele é só um membro, amém? Todos temos que orar. Pastor, então eu não posso pedir oração aos pastores? Pode e deve, para que eles juntamente orem também uns com os outros e possam clamar a Deus pela sua vida. O que eu estou dizendo é que você também precisa orar por alguém. Você já orou por alguém hoje? Já orou por alguém hoje? Hoje não deu tempo, pastor. Eu acordei atrasado, vim correndo para a igreja. Mas amanhã vai dar tempo, amém? Amanhã vai dar tempo. Amanhã vai dar tempo de você orar por alguém. Depois de amanhã vai dar mais tempo ainda. E cada dia que você... um irmão, você não precisa saber o nome de todos. Ore por um, por dois. Aí você fala, pastor, eu não sei por quem orar e nem como orar. Não tem problema. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia, porque nós não sabemos como devemos orar, mas ele intercede por nós. O que isso quer dizer? Que na hora que você se dispor a falar, Senhor,
eu quero abençoar a vida da sua igreja. Na hora que você falar isso, você vai ver como é um exercício prático. Teste isso. O Espírito Santo vai pôr alguém no seu coração. Mas eu nem tenho amizade com essa pessoa. Não importa, ore por ela. Mas eu não sei o que ela está precisando. Abra os seus lábios e deixe o Espírito Santo conduzir tua oração. Ele vai conduzir tua oração. Isso vai acontecer. Diz que Pedro estava recebendo a oração da igreja. Se você continuar lendo o capítulo 12, esse capítulo é lindo. Porque diz que a igreja continuava orando, orando, orando. Deus, liberta Pedro, Deus, liberta Pedro. E de uma maneira milagrosa, Deus enviou anjos. Os guardas não viram nada, as cadeias se quebraram. E Pedro saiu andando pela porta da frente da prisão. E aí ele foi para onde? Aonde a igreja estava reunida. E aí, quando ele chegou do outro lado da porta, ele ouviu a igreja orando por ele. E aí ele bateu na porta. Pode ler, está lá no capítulo 12, continua lendo depois. Uma menina veio abrir a porta, ouviu quem é? É Pedro. A menina, ao invés de abrir a porta, ela ficou tão assustada, tão espantada, que ela correu e avisou: gente, Pedro está aí na porta. Sabe o que a igreja pensou que era? Deve ser um espírito dele, devem ter matado ele. Não pode ser. Olha que loucura. Eu quero que você entenda isso. A própria igreja que orava para Deus libertar Pedro, mesmo não acreditando que Deus ia fazê-lo, porque quando Pedro bateu na porta e falou: não, ele deve estar morto, deve ser o espírito dele que veio avisar a gente para parar de orar. Mesmo não acreditando, Deus ouviu a oração da igreja. Amém? Pastor, eu não tenho fé para orar por nada. Imagina. Se você ler esse capítulo com calma, você vai ver que a igreja não acreditou no que ela estava pedindo para Deus. E Deus fez mesmo assim. Deus tem propósito com o corpo de Cristo. E olha o que diz lá, ainda no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 5. Atos capítulo 16, versículo 5 diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Amém? Se você ler antes, você vai entender que as cartas de Paulo e o próprio apóstolo Paulo estavam viajando e levando de lugar em lugar, em cada cidade por onde passavam, anunciando aquilo que Jesus tinha feito por eles. A igreja é fortalecida com o teu testemunho. A igreja é fortalecida quando você declara o que Deus fez na sua vida. Parece muito simples, mas eu fiquei muito feliz semana passada, muito mesmo, com o testemunho da Letícia, né? A filha do Pedro e da Lourdes. Nós que estávamos lá acompanhando, cada semana estávamos juntos lá na célula, às terças-feiras, lá na Morada das Flores, nós acompanhamos a história, o problema, como aquilo estava incomodando, como aquilo estava causando todo um desgaste. E aí Deus vai lá e faz uma cura. Aí você fala: poxa, mas é uma coisa, parece simples para nós, que acordamos todo dia bem. Agora, talvez tenha um de nós sentado aí que ouviu aquele testemunho e falou: puxa, eu tenho um problema de saúde, eu preciso ser curado agora, orem por mim. Às vezes o seu testemunho na área, sei lá, financeira, não é um treinamento empresarial, é um testemunho de fé. Olha, eu criei que Deus faria, a igreja, os meus irmãos oraram comigo nesse sentido, e Deus liberou um milagre. Milagres, testemunhos são para ser transmitidos. Assim a igreja é fortalecida em fé e cresce em número, quando vemos que Deus está aqui fazendo algo a nosso favor. É assim que funciona. Pastor, eu estou chegando agora, eu estou há poucos dias na igreja de Cristo, eu estou há poucos dias aqui no Aprisco, ou sei lá, entrei pela primeira vez. Aonde eu me enquadro em todas as situações? Eu cheguei simplesmente com um problema. Você chegou no lugar certo, porque aqui você vai encontrar pessoas que vão orar pelas suas necessidades. Aqui você vai encontrar pessoas que vão te fortalecer na fé. Aqui você vai encontrar uma palavra que vai justamente pegar a sua situação específica e falar: o que é que está te causando dores? O que é que te causando problema? O que é que está hoje afligindo o teu coração? É isso. Então eu te dou a minha palavra. E eu falo em nome de todos os pastores dessa casa e de cada membro, cada irmão, cada ovelha dessa casa. Aqui, nenhuma pessoa está para nos explorar financeiramente, para mentir para nós, ou principalmente para nos fazer acreditar em coisas que não são reais.
Aqui nós estamos para viver como igreja, para ajudar um ao outro, para chorar um com o outro, para rir e se alegrar no testemunho um do outro. É para isso. Esse é o verdadeiro sentido da igreja de Cristo. Ou uma igreja vive esse momento, ou ela, desculpe, é tudo menos uma igreja. Eu já falei isso 2 semanas atrás, vou repetir. Um irmão me perguntou: pastor, nós não podíamos fazer algo para a igreja ficar cheia? E eu volto a responder a mesma coisa que eu disse para ele: não, é melhor não. É perigoso. Porque um templo cheio não necessariamente é uma igreja cheia. Podemos ter muitas pessoas, não quer dizer que temos uma igreja grande. Às vezes temos muitas pessoas que vêm atrás somente dos dons e talentos que se manifestam, das profecias, dos milagres, dos sinais. Se formos trabalhar nessa linha, com certeza não vai caber gente aqui dentro. Não vai caber gente. Deus libera em tempos específicos, momentos específicos, campanhas específicas, para que possa curar a sua igreja e o seu povo. E nós vamos fazer assim que Deus der todas as direções. Não temos nada contra isso. A questão é que se ficarmos trabalhando somente em cima disso, seremos apenas um prestador de serviços. De curas, milagres, sinais. E a palavra que liberta, que transforma, que restaura casamentos. Que restaura corações que já não acreditavam mais. A palavra que traz saúde física de volta, não somente por um momento, mas de maneira definitiva. Aquela palavra que traz não só dinheiro na conta, mas que traz dinheiro na conta e sabedoria para administrar aquele dinheiro e principalmente santidade para não se corromper de novo. É isso que nós buscamos como igreja. É isso. É por isso que você está aqui todo esse tempo. Ou tenha chego agora, não importa. Porque você quer a Deus de uma maneira séria. Talvez porque você já tenha sido machucado lá fora. Talvez porque você já ouviu um evangelho barato aí de... vem que Deus faz tudo por você e você não precisa fazer nada para Ele. Talvez você se decepcionou com pessoas. Com líderes, com, pessoas que, ao invés de se colocar na posição de apenas mais um membro do corpo de Cristo, achavam que era vice-deus. E que podiam resolver todos os problemas, que bastava você adorá-lo. Não importa qual é a razão que você entrou aqui hoje. Você, eu não tenho dúvida, é a igreja de Cristo. Cada um de vocês são membros individualmente desse corpo. E não se preocupem, como esse irmão que me procurou, não se preocupem com o número. Não se preocupem com se estamos com casa cheia ou pela metade. Isso para Deus não é nada demais. Isso para Deus não é nada demais. Ele quer corações sinceros. Ele quer pessoas que chorem umas com as outras, que orem umas com as outras, que se alegrem umas com as outras. Ele quer pessoas que se deem e ajudem, e sem interesses algum. Simplesmente pelo fato de dizer: Deus fez através de alguém na minha vida, eu quero retribuir esse favor. Eu quero ser instrumento de Deus na vida de outro. É assim que funciona. Esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a igreja de Cristo. E diz assim... No livro de Efésios, vai um pouquinho adiante, Efésios capítulo 5. Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5. Um pouquinho antes de Filipenses. Gálatas, capítulo 5. Não tirei Gálatas, Efésios, isso. Jesus, tá vendo como é bom o corpo? Eu falo uma besteira, alguém me ajuda, me corrige. Efésios capítulo 5, versículo 29. Diz assim, Paulo explicando que, além do mais, versículo 29, capítulo 5, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? Quem em sã consciência se automutila? Quem em sã consciência luta contra o seu próprio corpo? Quem em sã consciência deixa de alimentar o corpo para punir o próprio corpo? Quem em sã consciência faz isso? Ninguém. Pastor, mas eu vejo algumas igrejas destruindo as suas ovelhas. Igreja.
Cristo cuida do seu corpo. Ele é o maior interessado na igreja. Ele é o maior interessado no sustento financeiro da igreja. Ele é o maior interessado na saúde espiritual da sua igreja. Ele é o maior interessado que eu e você demos testemunho digno dele. E não saiamos por aí fazendo coisas loucas, escandalizando o nome de Jesus. Essa semana eu vi uma coisa que me deixou muito triste. E eu preciso falar isso para vocês, não tem por que eu não dizer. Não tenho constrangimento algum de tocar nesse assunto. Essa semana explodiu nas redes sociais e em alguns jornais, via internet, a história de uma pessoa que se diz um pastor, que mantinha relações extraconjugais com uma moça que se dizia uma ministra de louvor da igreja dele. A moça era casada, e mesmo sendo casada, traía o marido com o pastor. E o pastor, sendo casado, traía a esposa com essa moça. E isso só veio à tona porque os dois lindinhos resolveram, né, se não bastasse toda o erro cometido contra o seu corpo, contra o corpo de Cristo, contra os seus cônjuges, se não bastasse tudo isso, eles resolveram filmar os seus encontros amorosos. E, sabe Deus como, sei lá o que eles fizeram, acabou indo parar isso no WhatsApp e virou uma bagunça. Aí você fala, isso existe? Parece coisa de novela, né? Parece coisa de novela, aquelas coisas bem baixas de novela, né? Não só existe, como o marido da moça, o constrangimento dele foi tão grande que ele se suicidou. Ele se matou. Aí você fala, pastor, o que é isso? Eu digo que não é. Não é igreja. Mas sabe o que acontece? A mídia vem e diz, pastor evangélico. Olha que bonito, com letras garrafais. Pastor evangélico com caso com ministra de louvor em letras garrafais. Não, eles não são. Eles se denominam, mas não são. Um verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas e não de uma maneira dessa. Um verdadeiro ministro de louvor adora a Deus e não ao diabo com o seu próprio corpo. E é isso que eu não tenho constrangimento de dizer. Uma coisa nós temos paz. E eu falo isso para que você não se envergonhe. O próprio apóstolo Paulo fala, muitos se dizendo cristãos, estão aí cometendo barbaridades. Gente, eu não estou aqui para criticar A, ou B ou C, longe de mim, é Deus quem vai julgar. Eu só estou dizendo para você, quebre os seus preconceitos. Pare de olhar para a esquerda e para a direita. Pare de olhar para a igreja XYZ, que faz isso, que faz aquilo, que mascara, que mente, que rouba, que tem políticos que escondem dinheiro em suas roupas íntimas. Pare de olhar para isso, porque isso eu afirmo para vocês por todas as letras. Não é a igreja de Cristo. Isso não é. Pode ser instituição, pode ser o que for, podem ser templos, podem ser gigantescas, podem ter 10 mil pessoas lá dentro, mas não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo sou eu e você que estamos aqui, muitas vezes passando lutas, perseguições, aflições, sendo difamados, mas com o coração sincero, com a mente tranquila, colocando a cabeça no travesseiro, sabendo, estou chorando porque estou seguindo a Deus e não vou me corromper. Você é a igreja de Cristo. E se você está chegando cheio de problemas, saiba de uma coisa, eu sou suspeito em dizer, mas você entrou no melhor lugar possível do mundo. Onde ninguém aqui vai passar a mão na sua cabeça e dizer, não liga, não, pode continuar fazendo assim. Não, aqui não vai acontecer isso. Se você tem problemas, se isso te machuca, e se você quer realmente mudança, e quer realmente ser ajudado, peça ao amigo que te trouxe pela mão. E ele vai orar com você. E no momento certo, você tem que estar com o coração disposto a ouvir desse seu amigo. Você precisa mudar tal atitude, senão não vai acontecer. Você precisa estar pronto para ouvir a verdade de Deus. A verdade que Deus liberta? Claro que liberta. Nós estamos aqui. Deus cura? E como? Aqui temos cura de todo tipo que você imaginar. De dor de cabeça a câncer. Deus já curou de tudo aqui dentro. E vocês sabem disso. Deus põe dinheiro na conta literalmente. Quantos de nós aqui já não passou essa situação? De repente chega lá, alguém depositou dinheiro na minha conta. Tenta rastrear, não consegue. De onde veio esse dinheiro? Ninguém sabe. Deus faz milagre. O carro é roubado, sem seguro, já era. Já depenaram. Vem intacto, na porta. Deus cuida do seu corpo. Ele alimenta o seu corpo. Deus traz recursos. Deus restaura casamento onde você jamais imaginou. Falou, não, isso aí já era.
Eu gosto de frisar isso. Eu nunca esqueço daquele casal que veio participar aqui do Casados. Entraram aqui na minha sala, o marido não era da igreja, a esposa era. Ele virou para mim e falou: pastor, eu estou aqui hoje para dizer que amanhã eu vou assinar o divórcio com a minha esposa. E eu nem te conheço, eu só fiz questão de vir te dar uma satisfação. Eu falei: mas para mim? Por que eu preciso me dar uma satisfação? A mulher é sua. Não, é que ela está me insistindo, me enchendo a paciência com um tal de curso aí, de casados e não sei o quê. Eu falei: você está convicto que você quer assinar o divórcio? Estou. Então assine. A mulher quase me jogou daquele vidro ali. E aí no outro dia ela desesperada me mandando mensagem: pastor, você está louco? Você falou para ele assinar o divórcio. Mas ele não quer mais ficar casado com você, deixa ele assinar. Pastor, calma, deixa que Deus sabe o que está fazendo. E assim fizeram, assinaram o divórcio, foram cada um morar no seu canto. Acho que 2, 3 meses depois, não lembro, começou o curso de casados. Eu comecei a ligar para ele: poxa, vem fazer o curso. Pastor, mas eu já estou separado, eu já moro em outro lugar. Eu assinei o divórcio. Tudo bem, não custa nada, sem compromisso, vem fazer o curso. Resultado? Casou de novo. Estão juntos, estão felizes. Deus faz. Coisas que eram impossíveis, Deus vai fazer todas na tua vida, meu irmão, seja o problema que você estiver passando. O grande segredo é, você está disposto realmente a participar dessa mudança? Ou você vai ficar olhando para os lados, para as falsas igrejas de Cristo, para os falsos profetas, para os falsos cristãos? Ou você vai ficar se deixando doer? Quantos de nossos irmãos amados, irmãos sinceros, que nós queremos com tanto carinho, irmãos que nós jamais gostaríamos de deixar sair por essas portas, mas não posso, eu tenho que deixar a porta aberta. Quantos nossos irmãos não foram embora porque olharam coisas lá fora e disseram: eu não quero mais participar de igreja. Eu volto e desafio vocês: se você vê qualquer coisa dessas aqui dentro, eu te conduzo até lá fora. Mas se você está ficando com a cabeça cheia de coisas que você vê lá fora, não contamine a igreja de Cristo com isso. Eu disse isso para cada um desses irmãos: o que guarda umas ovelhas no seu rebanho é o pasto verde, não é a cerca. Eu jamais vou pôr cerca aqui. Esse aprisco nunca vai ter cerca. Esse aprisco nunca vai ter portas fechadas para ninguém sair. O que é nossa obrigação como pastores daqui é manter o pasto sempre verdinho, sempre bem alimentados. Porque se o pasto for bom, não tem porquê ir. Mas muitas vezes saem para comer cada coisa aí fora. Cada coisa. Mas, como eu disse, nós não pomos cercas, nós respeitamos. E aí muitas vezes, nessas condições, vêm coisas absurdas, ouvem profetadas, ouvem bizarrices, abraçam aquilo como uma verdade, se machucam, e a culpa é da igreja de Cristo. Meu irmão, eu fiz questão de trazer essa palavra da parte de Deus, não é coisa do meu coração, não estou irado, estou em paz, nunca tive tão feliz na minha vida. E é sério, muita coisa boa tem acontecido essas últimas semanas comigo e com a minha esposa. E com consequências com a igreja de Cristo na nossa vida. Eu só estou trazendo essa palavra porque hoje nós estamos diante da mesa que deve ser celebrada como igreja, como corpo de Cristo juntos. E não tem coisa mais triste do que a gente participar de uma mesa juntos e as pessoas não ter nada em comum. Quando você vai a um restaurante, quando você vai jantar, vai almoçar no restaurante, imagina a cena. Você está indo lá, sozinho não, você e mais um amigo, mais esposa, namorado, sei lá, filho. Você e mais uma pessoa estão indo. Aí chega no restaurante, o garçom vira e pergunta: mesa para 2? Você, para 2. Mas não temos, só temos aquela mesa onde já tem 18 pessoas que você não conhece. Senta ali no meio. Como assim senta ali no meio? Você já imaginou essa cena? E aí você entra no meio do negócio, e aí você fala: bom, aquelas pessoas já se conhecem, eu estou excluída. Não! É a mesma situação, é uma mesa de 18 lugares, tem de 2 em 2 pessoas que a cada 2 pessoas se conhecem. Ninguém mais conhece. É um negócio totalmente estranho. Já imaginou que tipo de assunto você vai ter? Bom, quem já comeu em bandejão da vida aqui sabe do que eu estou falando, né? Exército, aeronáutica, faculdade, sei lá.
É a mesma coisa, é aquelas mesas gigantes, todo mundo sentado um lado do outro, você não conhece a pessoa da tua esquerda, não conhece a pessoa da tua direita, não conhece a pessoa da tua frente, todo mundo comendo de cabeça baixa, porque não tem o que falar. É a mesma coisa participar de uma mesa do corpo de Cristo e ninguém tem nada em comum. Ninguém sabe a necessidade, a dificuldade, ninguém sabe a alegria, ninguém sabe o que faz o outro feliz. Às vezes nós não sabemos nem o que nos faz feliz, né? Você já parou de se perguntar o que é que te traz felicidade plena? E isso é história para outro dia ainda, mas fica a pergunta aí. Deus quer reunir o seu corpo, Deus quer reunir a sua igreja, Deus quer fazer com que ela seja plena na terra. Plena, entenda, curas, milagres, maravilhas, prosperidade, restauração de lares, restauração emocional, principalmente que o Espírito Santo, com um E maiúsculo, possa fluir através da minha vida e da tua vida, e você seja o corpo físico desse Espírito atuante aqui na terra. É isso que Ele quer de nós. Pastor, e por que eu vim aqui nessa manhã? Porque Deus quer te encher e restaurar você através dessa comunhão, dessa mesa, desse corpo. E os meus problemas? Te dou a minha palavra e te desafio com a palavra de Deus. Que se eles não forem resolvidos, até eu desisto do que eu estou fazendo aqui. E olha que eu já estou fazendo isso há alguns anos. Não são poucos. Já são muitos anos. Se eu colocar na ponta do lápis, mais da metade da minha vida eu já estou fazendo isso aqui. Já estou seguindo e eu sei do que eu estou dizendo. Se você é sincero com Deus, você vai ficar tranquilo. Deus vai solucionar os seus problemas. E você vai ter um corpo que você possa contar. Amém? Quando eu era criança, né? Pequeno ainda sou. Quando eu era criança, porque pequeno não tem jeito, eu vou ficar até o fim dos dias. Quando eu era criança, eu morava num bairro onde era muito comum a violência. E tudo lá a gente resolvia na pancada. Tudo. Tudo era literalmente na briga mesmo. Se a pessoa fosse muito maior que você, era na paulada ou na pedrada. Mas até um certo tamanho era tudo nos punhos. E eu me lembro muito bem que naquela situação, era muito bom você andar em bandos. Porque imagina um cara do meu tamanhico, né? Imagina, já na infância, querendo arrumar briga com outros maiores. Então é sempre muito bom você ter um pessoal de retaguarda, né? Uns seguranças. E era sempre assim que funcionava. O pessoal da rua daqui, contra a rua de trás, contra o pessoal lá da vila, não sei da onde e tal. Tudo era assim. Jogo de futebol. Fechava o clima por causa de uma falta feia, todo mundo queria se matar. Quem é que levava vantagem? Quem é que tinha razão? Quem tinha mais gente. Era assim que funcionava. O grupo mais forte. Espiritualmente não é diferente. Não preciso de Deus, preciso de Deus, não preciso de ninguém. E não precisa ir à igreja para buscar Deus. Verdade. Mas você precisa de pessoas para lutar a sua batalha espiritual com você. Efésios 6, para a gente encerrar. Você conhece bem essa palavra. A gente estava em Efésios 5, né? Efésios capítulo 6. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por que eu preciso da igreja de Cristo? Se eu posso me achegar a Deus sozinho? Porque na batalha contra o inferno, na batalha contra o maligno, na batalha contra as enfermidades, na batalha contra depressão, na batalha contra todos os males, contra a traição, na batalha contra tudo aquilo que nos traz desgaste, eu sozinho não consigo ficar de pé. Jesus usa uma outra comparação, ele fala que quando vem um lobo para atacar um rebanho, ele foge porque as ovelhas juntas conseguem fortalecer e defender umas às outras. Mas se o lobo vem e encontra uma ovelha sozinha, isolada, ela é uma presa fácil.
para aquele lobo. É o mesmo sentido. Na batalha espiritual, um sozinho dentro de casa chorando não tem força, só vai se afundar mais. Mas quando nós estamos aqui no domingo de manhã reunidos, e estamos aqui orando uns pelos outros, chorando uns pelos outros, rindo, nos celebrando, nos alegrando com os testemunhos uns dos outros, o inferno é estremecido diante de nós. E você vence a batalha no nome de Jesus. A sua batalha não é física. Apesar de eu falar que na minha infância a gente resolvia na pancada, hoje ainda é assim, só que no mundo espiritual. Um orando é uma coisa. 5 orando é outra coisa. A Bíblia fala, e ainda tem 1000 outras referências que eu não vou me alongar por causa do horário, que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper. É verdade. Pega uma corda única, pega 3 cordas, trança elas. É mais forte. Assim é você com seus irmãos. Assim é você com a igreja de Cristo. Assim é você com o corpo de Cristo. Se você caminhar sozinho, é uma coisa. Você até tem uma chance aí. 50% de chance de dar certo. Cara ou coroa. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Agora, se você caminhar com os seus irmãos. A Bíblia fala, Jesus é muito claro, onde estiverem um reunido em meu nome, ali eu estarei. O que Jesus falou na sua palavra? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ou seja, tem um número mínimo para formar o corpo de Cristo. Por que ele não cita que onde estiver um em meu nome, ali eu estarei? Porque um é um membro. É só uma mão, é só um pé, é só um olho. Mas onde tem 2 ou 3, opa, já dá para trabalhar em conjunto. Já dá para fazer algo melhor. Por isso, meu querido, se você tem parceiros aí de oração, não largue por nada. Se você tem irmãos na fé, eu estou participando de uma célula, pastor, é o máximo que eu consigo ir na semana. Glória a Deus, vá e vá mesmo.